Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao R3DP Studios. Tá, eu me chamo Luiz Eduardo e n- nesse tutorial do Maya Linux, então, vou estar explicando como é que a gente pode começar a pensar na personalização do JWM, né? E vou mostrar como é que eu pensei nessa forma da modificação do JWM, ok? Por que que eu não modifiquei aqui no /etc, no arquivo global, tá certo? Para onde que eu copiei então? Bom, para começar, eu peguei esse arquivo aqui, JWM, peguei e copiei, tá? Copiei, copiei para onde? Copiei para o meu usuário, tá? Aqui dentro do Eduardo, usuário que fica dentro do barra home, tá? Existe vários arquivos e a gente consegue ver esses arquivos, tá? Que estão ocultos. Dentre esses arquivos ocultos, eu colei aqui na raiz mesmo do meu usuário, tá? E modifiquei aquele nome de system.jwm rc para apenas .jwmrc, tá? Esse essa essa forma de terminar, tá, com esse ponto jwmrc, tá? O ponto significa que esse arquivo vai ficar oculto aqui no meu usuário. Então, sempre que vocês botarem renomear um arquivo ponto e o nome de alguma coisa, esse arquivo vai ficar oculto no Linux, tá? Então, espero que vocês saibam muito bem onde está os arquivos que vocês ocultarem, certo? Bom, colei aqui, renomeei, e agora? Lembrando, tá? O JWM não fica, ele não é assim por padrão, tá? Ele é todo zoado. Bom, colei aqui, tá na hora de organizar essa tramóia toda aqui, ok? Então eu vou abrir e mostrar para vocês. Como o arquivo principal, né, o system JWM lá que está no barra etc, ele é global, ele organiza todas essas partezinhas aqui, tá? E se vocês puderem ver lá, existem várias etapas, tá? Existe do menu, existe de agrupamento, existe dos programas, existe das imagens, existe da barra de tarefas aqui, tá? E da tray, que é esse bloquinho aqui, tá? O que eu fiz? Eu criei, então personalizei dentro do meu usuário, a gente consegue fazer isso, tá? Da mesma forma que depois eu modifiquei aqui, como eu faço o LFS, né? No caso aqui eu faço o remaster, tá? Eu poderia vir aqui, ó, também, ó, no barra etc, procurar uma pasta chamada Scale, vir em Scale e copiar aqui para dentro, tá? Aquele arquivo. Assim que outra pessoa se logasse com outro nome, as configurações que ficam aqui dentro do Scale automaticamente passam para aquela pessoa, tá? Para aquele usuário que se logou, ou para aquele novo usuário que se logou no meu sistema, ou no computador de vocês, tá? Todas as configurações que ficam aqui dentro do Scale, elas refletem no novo usuário, beleza? Poderia fazer isso, certo? Bom, voltando aqui então, eu separei em vários arquivos diferentes para poder me organizar melhor. Então, dentro do .config, tá? Esse arquivo .config aqui é onde fica toda a configuração do meu usuário, tá? Não só do meu usuário, mas do usuário de vocês que utilizam o Linux, tá? Toda a configuração, desde o papel de parede, a cor, os temas, uma parte fica global e a outra parte fica local.
essa parte local fica dentro de .config, tá? Dentro do usuário de vocês. E aí eu criei uma pasta JWM aqui dentro, tá? Para as modificações serem relevantes. Certo, pessoal? Mas aí é um outro vídeo. Então eu simplesmente criei uma inclusão. Esse cifrão aqui, home, tá? Ele significa que está dentro da pasta do usuário. Não importa qual usuário for acessar, vai ter essa inclusão, tá? Como assim? Ah, o usuário é João, mas eu não sei o usuário daquela fulana de tal. Como é que eu vou saber descobrir, certo? A gente descobre pelo seguinte fato, tá? A gente digita aqui echo. O echo aqui ele só executa no terminal, tá? Ele mostra no terminal apenas, sem qualquer retorno. E eu quero saber a variável de ambiente home. Para onde que ela aponta? Ela aponta exatamente para o meu usuário, tá? Então, eu quero saber o meu usuário. Meu usuário é home. Na verdade, meu usuário é o Eduardo. Certo? Eu vou ver agora se eu tenho username. Vamos ver se eu tenho username. Não tem username. Será que eu tenho profile? Também não tem profile. Eu vou testar aqui. Minúsculo. Não tenho, mas eu tenho o home. Tá certo? E assim eu identifico que é o meu usuário. Certo? Então, dentro do meu usuário, dentro da pasta .config, eu criei o JWM. E dentro dessa pasta JWM eu criei o menu. Criei o menu é um arquivo, tá? Criei o arquivo de menu. Criei o arquivo de tray, que é essa partezinha daqui de baixo. Eu criei um estilo, que é essa cor que vocês estão vendo aqui, tá? Simbolizando aqui. Eu criei um arquivo para lidar com grupos. Esses grupos eu não sei até hoje o que que é. Esses grupos realmente eu não sei. Tá? Desktops. Esse arquivo desktops aqui eu lidei para criar com cada desktop desse aqui. Tá? Cada desktop desse aqui a gente consegue fazer uma configuração diferente. Tá? Se a gente quiser um desktop preto, tá? Se a gente quiser um desktop preto e no outro desktop aqui a gente definir em vermelho, então a gente vai ter um desktop preto e no outro vermelho. É para isso que serve aquilo ali, tá? Esse arquivo aqui. Só que eu não faço isso, eu deixo no padrão mesmo, que eu defini, tá? Caminho dos ícones, tá? Então eu defini um arquivo só para definir os caminhos dos ícones, tá? Nesse caso, no meu caso, o caminho dos ícones, tá? Ficam lá em barra USR, barra share, barra ícones Maya, tá? Dentro dessa pasta, então vão estar lá os ícones dos meus programas, por exemplo, tá? Todos que estão aqui dentro ficam lá nessa pasta. Inclusive o ícone da SQLite, VS Code, a Godot, tá certo? GIMP, LibreSprite, Blender, Mixamo, Discord, tá? Fica tudo lá. Além disso, eu também tenho algumas pequenas configurações, como atalho, ação ou coisas que não fazem parte do mundo aqui do JWM, mas que é possível incluir no JWM para facilitar o dia a dia. E eu também incluí a parte de atalhos, tá, em um arquivo separado. Então aqui nesse arquivo é onde eu defini os atalhos, por exemplo, eu quero que na tecla Windows
direito, abra o terminal. Cliquei e aí abriu o terminal aqui, tá? Tá certo, pessoal? Então era isso. Ah, essa nomenclatura aqui, ela serve apenas para compatibilizar, tá, esse arquivo. Ele está afirmando que esse arquivo aqui, ele precisa ser lido como o XML, tá? Para definir esse arquivo como XML de fato, independente, isso tipo, independentemente do nome aqui escrito, a gente precisa declarar, tá, o XML aqui como sendo uma nomenclatura do arquivo, tá? Isso aqui é mais ou menos, é quase a mesma coisa do que do que a Shebang, tá? Shebang, para quem não sabe, quando a gente cria um arquivo do shell script, a gente diz para aquele arquivo que aquele arquivo vai ser um executável do shell script, é um arquivo de shell script. Para poder dizer que aquele arquivo é um arquivo de shell script, no topo do arquivo a gente define um asterisco, exclamação, barra bin, barra bash, tá? Assim a gente define que aquele arquivo ele vai ser executado e interpretado pelo bash. Da mesma forma aqui, no XML, nesse arquivo, eu estou dizendo que esse arquivo ele vai ser executado e ele vai ser lido como XML, tá certo? E depois embaixo então eu declaro de fato a estrutura em XML, certo? Bom, pessoal, primeiramente eu organizei dessa forma, tá certo? No, no próximo vídeo eu vou estar detalhando mais, tá? Eu vou estar mostrando para vocês cada arquivo desse aqui, tá? Como é que ele é, para que serve as coisas, certo? Grande parte dos arquivos aqui, das informações que estão aqui dentro, eu já informei para vocês através daquele velho arquivo /etc jwm system.jwmrc, tá? Lembrando, os arquivos que estão lá são exatamente os programas, são exatamente tudo que está escrito aqui, tá? Só que eu botei tudo em arquivos separados. Aqui as informações elas estão tudo juntas. Dessa forma aqui no system.jwmrc a gente fica meio que confuso, não se sabe o que é o que aqui, tá? E da minha forma que eu fiz, configurando meu usuário para as informações serem locais, tá? Dessa forma que eu fiz aqui, a informação ela é local, tá? Ela só existe no meu usuário atualmente. Porém, eu fiz de forma com que eu conseguisse isolar cada informação, tá? E mesmo assim fazer elas trabalharem juntas, num bom entendimento entre elas aqui, ok? Cada uma tem uma função e a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo, falou e fui! Até o próximo tutorial.